Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio do nosso podcast A Vida é um Processo. O meu nome é Yasmin Augusto e estou aqui para conversarmos a respeito da vida. Afinal de contas, ela é um processo, mas não precisa ser vivida sozinha. O episódio de hoje se chama Um Novo Começo. No episódio de hoje, nós vamos falar da história de Judá. Primeiro, para te contextualizar, vamos falar sobre quem era Judá. Bom, Judá foi filho de Jacó, que foi filho de Isaac, que foi filho de Abraão. Ou seja, Judá era bisneto de Abraão. Judá tinha 11 irmãos, só que ele era o quarto filho de Jacó e a mãe dele era a Lia. Esses dias eu falei com você sobre a história de José do Egito. Se você perdeu, fica tranquila, fique em paz, porque está tanto no nosso Spotify quanto no YouTube. Só voltar aqui alguns episódios que aí você consegue também saber a respeito dessa história. Mas então, de forma resumida, o José havia sido vendido como escravo, certo? Porque os irmãos dele sentiam muita inveja dele, muito despeito, porque o pai deles gostava muito dele e, enfim, se sentiam meio inferiores, né? Sentiam inveja, não tinham ganhado uma túnica que foi dada especificamente para José, enfim, diversas situações, além dos sonhos de José, que foi a gota d'água, né, para eles, de falar que sonhava que eles reverenciavam ele. E aí dá os detalhes, né, com feixe de trigo e tudo mais. Escuta lá no episódio que você vai ver, tá bom? Mas só dei uma resumida aqui para que você possa entender e a gente possa prosseguir. Então, o que acontece? Os irmãos venderam José. Judá era um desses irmãos que sentia essa inveja, né, essa certa até raiva do José. E quando os irmãos falaram de matar José, Judá falou, não vamos fazer isso. Aí eu vou te falar até a passagem bíblica de onde que ele fala isso. Ele fala no livro de Gênesis, capítulo 37, versículo 26. Disse Judá a seus irmãos, de que nos aproveita matar a nosso irmão e encobrir o seu sangue? Vinde, vendamo-los aos ismaelitas, e não seja a nossa mão sobre ele, porque ele é nosso irmão, nossa carne. E escutaram nos seus irmãos. Então Judá, ele foi uma pessoa que influenciou os irmãos a não matar José. Ao invés de matar, vendê-lo para os ismaelitas. Então, depois deles contarem para Jacó a respeito da morte de José, de mostrar para ele a túnica, né, cheia de sangue, enfim, todo aquele momento triste, o luto do pai deles, passou um tempo e aí Judá pegou e foi embora da terra deles, né? Ele resolveu se mudar e, enfim, seguir em frente. E aí ele foi morar em Adulão. E aí, quando ele estava em Adulão, ele se casou com a filha de um cananeu que se chamava Suá. E aí, com ela, ele teve 3 filhos, Onã e Selá. E aí, quanto aos filhos dele, a Bíblia diz o seguinte, em Gênesis 38, no versículo 6, diz o seguinte, Judá tomou para o seu primogênito uma mulher, a qual se chamava Tamar. Ora, o primogênito de Judá, era um homem mau aos olhos de Jeová, ou seja, ele era uma pessoa mau e isso não agradava a Deus. Assim, Jeová o matou. Então, Deus matou Sendo assim, né, continuando, disse Judá a Onã, toma a mulher do teu irmão, cumpre para com ela o dever de um irmão de seu marido e dá sucessão ao teu irmão. É que naquela época, como que funcionava? Se o irmão mais velho morria, o próximo irmão, né, então o segundo irmão, que nesse caso era Onã, ele assumia a esposa desse irmão, ele se casava com ela e aí tinha os filhos, só que aí que tá, o filho era
da descendência do irmão. É como se fosse descendente do irmão, né? Filho do irmão, para cumprir com que o primogênito tivesse a sua descendência e a família continuasse. Então é isso que Judá acaba pedindo para Onã. E aí Onã pega e faz isso. Mas aí continuando, versículo 9. Mas Onã sabia que os filhos não haviam de ser tidos por seus. Assim, todas as vezes que ele se unia à mulher de seu irmão, deixava cair o sêmen no chão para que não desse sucessão a seu irmão. O que ele fazia era mal aos olhos de Jeová, ou seja, isso não era o que Deus queria, né? Ele na verdade não estava sendo justo com a família dele, com o irmão dele e nem mesmo com a que agora era a esposa dele, né? Com Tamar. E aí o que aconteceu? Deus também matou a ele. Sendo assim, restou somente um filho a Judá, e o nome dele era Selá. E aí, o que acontece? O que Judá fez? No versículo 11, ainda em Gênesis 38, diz o seguinte: Disse Judá a Tamar, sua nora, fica-te viúva em casa de teu pai, até que meu filho Selá venha a ser homem. Porquanto disse, para que não morra este como seus irmãos. Assim se foi Tamar e morou em casa de seu pai. Ou seja, o que ele fez? Ele falou, bom, eu vou falar para Tamar, volta para a casa do seu pai, quando meu filho tiver mais crescido, né, quando ele já for um homem, aí tudo bem, aí vocês se casam, né, e segue a vida, ok. Só que o que acontece? Na verdade, ele estava enrolando ela. Ele não queria que o filho se casasse com ela, porque ele falou, meu Deus, ela casou com o meu mais velho e morreu. Casou com o meu filho do meio, morreu. Vai casar com o meu único filho, o que sobrou, sei lá, ele vai morrer também. Então, o que ele fez? Ele falou, não, eu vou enrolar, não vou deixar eles se casarem, não. Então, o que ele acabou fazendo também foi de má fé, não foi uma coisa muito legal. Ou seja, Judá mais uma vez estava sendo injusto, né? Primeiro foi com José e agora estava sendo injusto com Tamar também. Aí passou o tempo e a esposa de Judá também morreu. E aí ele foi para Tímina junto com um amigo dele, o Ira, Adulamita, e eles foram para lá que ele ia tratar, enfim, né, dos assuntos dele com os tosqueadores das ovelhas dele. E aí nisso contaram para Tamar, olha, o seu sogro tá em Tímina, tá bom? Aí ela já ficou inteirada do assunto. Aí o que ela resolveu fazer? Diz no versículo 14 que ela se despiu dos vestidos de sua viuvez, se cobriu com um véu, então ela não estava mais com roupa de viúva, cobriu o rosto dela com um véu, envolveu-se e assentou à entrada de Enaim, que está no caminho que vai dar a Tímina. Porque ela viu que Selá já era um homem feito e ela não lhe fora dada por mulher. Vendo Judá, o que ele pensou? Que ela era uma prostituta, porque ela tinha coberto o rosto, então ele não sabia que era ela, ele pensou que era uma prostituta que estava ali oferecendo os serviços dela, né? Então, ele chegou para ela e disse o seguinte, vem, deixa-me estar contigo, pois não sabia que era sua nora, e perguntou. Ela perguntou então para ele, né? Que me darás para estares comigo? Respondeu ele, eu te enviarei um cabrito do rebanho. Perguntou ela, mas vai me dar um penhor até que você mande esse cabrito? Aí ele falou, mas que penhor? Aí ela disse, bom, teu selo com a corda e o báculo que tens na mão. Ele, pois, lhos deu e a conheceu. E ela concebeu. Para te explicar um pouquinho mais este versículo, né? O selo que ele deu era o quê? Era um anel que eles usavam para autenticar os documentos, enfim, era a forma de assinatura deles da época. A corda, um cordão mesmo, né? E o báculo era o cajado que eles tinham na mão, que era o quê?
era tipo a autoridade deles, né? Aquilo era muito importante para eles naquela época. Então, como disse no versículo, ele entregou tudo para ela como garantia de que ele ia levar o cabrito depois, e eles tiveram relações e ela acabou concebendo. Aí o que foi que ela fez na sequência? Ela pegou, tirou o véu dela, colocou as roupas de viúva e foi seguir a vida dela normalmente. E aí nisso, o que Judá fez? Ele mandou o cabrito através do amigo dele como pagamento para pegar as coisas dele de volta, né? E aí, quando o amigo dele chegou lá, não encontrou nenhuma prostituta. Aí ele perguntou para as pessoas lá de uma prostituta tal. Ninguém sabia de prostituta nenhuma. Aí o que ele fez? Ele falou, não, é melhor o pessoal nem ficar sabendo disso. Cara, deixa pra lá, então que fique com ela as minhas coisas, paciência, né? E deixou pra lá. Então se passaram 3 meses e aí foram contar para Judá. Foram contar para ele que Tamar havia tido relações sexuais com alguém e estava grávida. E aí o que ele fez? Ele pegou e deu aquele apoio familiar e tudo. Até parece, não foi o que ele fez. Ele pegou e falou, coloca ela pra fora aí da tenda dela, coloca ela pra fora, vamos queimar ela. Pois é, esse era o tipo de situação, hein? Olha que situação complicada. Aí, no meio disso tudo, tiraram ela, né, pra poder queimar. E aí, o que ela pegou e falou? Diz no versículo 25, ainda em Gênesis 38, havendo sido tirada para fora, mandou ela dizer a seu sogro, eu concebi do homem de quem são estas coisas. E disse mais, reconhece de quem são estes selo, cordão e o báculo? Então mostrou o anel, mostrou o cordão, mostrou o cajado. Você sabe de quem que são esses itens? Porque ele é o pai da criança que eu tô esperando. E aí, quando ele reconheceu os itens, ele falou, é meu. Então ele falou, bom, ela é mais justa do que eu, porque eu acabei não dando para ela o meu filho que eu tinha prometido, né? Não cumpri com a minha palavra. E aí ele nunca mais a conheceu, né? Diz na Bíblia, ou seja, ele nunca mais teve relações com ela. Então, a Tamar acabou tendo um filho? Não. Ela teve 2, eram gêmeos. Os nomes deles foram Pérez e Zerá. E o que acontece é que Pérez acabou virando um ancestral de Rei Davi e também de Jesus Cristo. Então a linhagem de Jesus Cristo veio de Judá. Agora a gente para pensar por quantos processos Judá passou na vida dele, né? Então aquela situação em que ele acabou participando da venda do irmão dele para o Egito como escravo. Depois a situação dele tentar enganar a própria nora dele. E no final de contas, né, deu errado. Então primeiro ele perdeu 2 filhos, o que também deve ter sido um processo muito doloroso, né? Perdeu o primogênito e perder na sequência o segundo filho também deve ter sido muito doloroso. E aí enganar ela por medo de perder o terceiro filho também. E depois, por conta, né, dessa esperteza dele enganar, acabar sendo enganado. E aí nisso acabar reconhecendo que olha que injustiça que ele havia feito, né? Porque o que ela ia fazer? Ela ia ser viúva para sempre. E se um dia, quando o pai dela morresse, ela não tivesse mais família, o que ela ia fazer? Porque naquela época era muito diferente, né, de hoje em dia. Então ele havia sido injusto com ela, mas ela foi esperta, ela teve sabedoria. Então ela soube como fazer para poder voltar para a família dele. Então ela acabou fazendo isso para que ela pudesse também garantir o futuro dela e exigir também que estivesse na família. Afinal de contas, ele não havia cumprido com a regra de passar ela para o filho mais novo, né, como esposa. Então, ela acabou fazendo valer a lei, né, fazendo valer o que era certo. E aí imagina para ele
ter que lidar então com tudo isso que aconteceu, né? Quanta coisa não deve ter passado na cabeça dele, quantos sentimentos. E aí com isso, imagina o quanto que isso não mudou ele como pessoa. Então, uma pessoa que foi capaz de vender o irmão como escravo, que foi capaz também de enganar a própria nora, como isso acabou batendo nele depois, na consciência dele, como isso deve ter transformado ele como pessoa. Aí você vai me falar, mas aí preciso de provas, né? Que ele mudou de fato, porque às vezes a gente pode ter feito coisas erradas ou outras pessoas, né? Fizeram coisas erradas também pra gente. Não adianta só falar. Se mudou mesmo, então tem que mostrar, né? Uma coisa é falar, outra coisa é fazer. Realmente, de fato, o que aconteceu? Com o passar do tempo, teve toda aquela questão, né? Que eu tinha contado lá no outro episódio sobre José do Egito, que eles foram lá para ir comprar comida, né? Para poder sobreviver à seca que estava acontecendo por Canaã também e por todo o Egito. Mas aí, o que aconteceu? Quando eles foram, José acabou incriminando Benjamim, o irmão mais novo dele. Porque ele queria ver o que eles iam fazer, enfim. Ele queria ver o que ia acontecer, né? E quando ele fez isso, incriminou Benjamim, eles falaram que iam levar então Benjamim como escravo, porque Benjamim tinha roubado uma taça dele. E aí, o que aconteceu? Todos os irmãos lá, Judá pegou, tomou a frente. Ele tinha prometido para o pai dele que ele não ia permitir que Benjamim não voltasse para casa, né? Porque o pai dele tinha medo de perder Benjamim também, assim como ele achava que havia perdido José. Então Judá pegou e falou, não, pai, deixa que eu vou trazer ele de volta. E aí agora estava perdendo Benjamim para ser escravo? O que ele fez? Ele largou e foi embora e seguiu a vida? Não. Ele pegou e aí ele comprovou com atitudes que ele tinha mudado. E ele não precisava provar isso para ninguém, mas ele tomou atitude dentro dele. Ele mudou como pessoa. E aí assim, os pensamentos dele, a nova pessoa que ele havia se tornado, mudou os atos dele. Então, quando ele foi falar com o governador do Egito, né, que era o José, ele pegou e falou, não fica com o meu irmão. Imagina, eu vou chegar sem o meu irmão para o meu pai vai acabar morrendo de tanta tristeza. Então, liberta o meu irmão, mas no lugar dele, pode me levar como escravo. Eu aceito ser escravo do Egito, mas não levo o meu irmão para ser escravo. Ou seja, olha a mudança que tantos acontecimentos na vida dele fizeram com ele. De uma pessoa que antes tinha vendido o irmão como escravo, agora ele era uma pessoa que se oferecia como escravo para não ter que perder outro irmão para a escravidão também. E aí nisso, né, acabou descobrindo que era José acabou falando, né, ficou emocionado, acabou contando que era José, enfim, no final acabou dando tudo certo. Mas a gente vê a transformação de uma pessoa, né, como a vida, os processos vão mudando quem a gente é e vão melhorando também a gente, vão ensinando a gente que algumas coisas que a gente fez estavam erradas, foram erradas, mas que agora a gente tinha a oportunidade de fazer diferente, né? E olha que interessante, parece um ciclo, porque era sobre escravidão de um irmão e voltou para ele a escravidão, né? No final de contas, claro, ele acabou não sendo escravo, porque era o irmão dele, era um teste, mas era o mesmo tipo de situação. Então, assim, os processos doem, os processos machucam, a vida não é tão simples, né? Acontecem coisas inesperadas, só que tudo isso está contribuindo para a nossa própria evolução. Então, veja como Judá evoluiu, como ele mudou, como ele virou uma nova pessoa. É um excelente exemplo para que a gente também tenha isso em mente, que não é porque as coisas estão acontecendo assim com a gente que a gente vai ficar sempre tendo
aquele mesmo problema nunca vai se libertar e nunca vai ser feliz. Pode ser que o processo demore, pode ser que dure anos, pode ser que dure meses, anos, eu não sei. Pode ser que dure o tempo que tenha que durar. Mas os processos, eles vão acontecer. E eles não estão ali para terminar a sua vida e falar que acabou, já era. Não, eles estão ali porque eles estão te refinando, te transformando numa pessoa melhor. E em algum momento, esses processos, eles vão te trazer uma percepção de que você não é mais a mesma pessoa. E talvez você nem na hora perceba, mas depois refletindo, você vai notar que você agiu agora de uma forma muito diferente da que você havia agido anteriormente. Seja com um problema, às vezes até parecido, né? Por conta dos ciclos da vida, como também pode ser com questões diferentes, testes do seu caráter. Entende? Então pode ser que você reaja de uma forma diferente, porque você mudou, porque você cresceu. Então, os processos, eles vêm para nos fortalecer, para nos dar uma nova perspectiva de vida. Então, tenha isso em mente quando você estiver enfrentando os seus processos. E depois disso, o que vem? Você vai perguntar, bom, se eu conseguir encarar os meus processos, eu melhorar com isso, então o que acontece? Eu vou responder para você de acordo com a própria história de Judá. Então, no capítulo 49 de Gênesis, o que estava acontecendo? Jacó estava morrendo, então ele estava com todos os filhos dele, né? Estava prosperando, estava bem depois de todo o suporte que José tinha dado para eles. E aí ele pegou e passou a conversar com seus 12 filhos para falar a respeito do futuro deles, o que ia acontecer. E aí ele pegou e falou também sobre o futuro de Judá. E aí eu vou te contar então o que é que acontece, né? O que foi que aconteceu depois disso. O que foi que Jacó falou para Judá. Ele disse o seguinte: Judá, seus irmãos o louvarão, sua mão estará sobre o pescoço dos seus inimigos, os filhos de seu pai se curvarão diante de você. Judá é um leão novo, você vem subindo, filho meu, depois de matar a presa. Como um leão ele se assenta e deita-se como uma leoa. Quem tem coragem de acordá-lo? O cetro não se apartará de Judá, nem o bastão de comando de seus descendentes. Ou seja, os descendentes dele seriam poderosos, né? Seriam reis, teriam o comando na mão deles. Até que venha aquele a quem ele pertence, e a ele as nações obedecerão. Então ele já estava falando aqui de Messias, né? Que um dos descendentes dele, na verdade, o descendente dele, ia ser o Messias, ia ser Jesus Cristo. Ele amarrará seu jumento a uma videira e o seu jumentinho ao ramo mais seleto. Lavará no vinho as suas roupas, do sangue das uvas, as suas vestimentas. Isso também é uma profecia, tá? Então Jesus Cristo, depois de muito e muito tempo, tem uma entrada triunfal em uma jumentinha. Ele entra em Jerusalém montado nela, né? E é bem contrastante se você parar para comparar com os reis que chegavam naqueles cavalos de guerra, né? Tudo cheio da pose. E Jesus chegou na jumentinha, com a sua simplicidade, né? E com todo o seu amor no coração. E aí, para complementar a profecia, ele diz: seus olhos serão mais escuros que o vinho, seus dentes mais brancos que o leite. Então, assim, olha quantas coisas maravilhosas vieram para Judá e para toda a sua descendência por conta de toda a sua mudança, né? De tudo que ele melhorou, de tudo que ele passou, então, a fazer de bom, contrastando com erros que ele teve no passado, né? Então, como essa evolução trouxe coisas boas para ele. Recapitulando, agora ele ia ter uma descendência que, francamente, né? Jesus Cristo foi descendente dele. Por isso que a gente fala, né? O leão da tribo de Judá, é por conta disso.
porque ele acaba sendo chamado de leão, né, pelo pai dele ali, acaba comparando ele a um leão. Então, por isso, leão da tribo de Judá, Jesus. E Jesus, então, acaba sendo descendente dele. Davi, né, antes de Jesus, Davi, descendente dele. Então, grandes reis, pessoas com poder, como tinha falado na profecia, ia triunfar sobre os inimigos, ia ter muita fartura, né? Então, uma descendência com muita fartura, com muita abundância, né? Com muitas coisas boas. E era um reino, seria, né? Um reino de paz, o reino de Jesus Cristo, o reino de paz, reino do amor, né? O reino maravilhoso, uma total graça divina para a vida de Judá. Então percebe como podem vir coisas boas quando a gente decide mudar, quando a gente se permite ser uma nova pessoa e fazer as coisas certas. Então não fuja do seu processo. Quando você estiver vivendo um processo, encara ele e passa a pensar o que foi que você aprendeu, o que você está aprendendo com o seu processo. Porque o seu processo pode e vai te transformar numa pessoa melhor, mas ele vai se você permitir. Entende? Tem aquela história que o pessoal fala, os humilhados serão exaltados. Então, aqueles que se humilham serão exaltados. Então, permita-se mudar, permita-se ter uma nova vida diferente, permita-se aprender com os processos que você está vivendo. É exatamente para isso que os processos existem, é para que a gente possa evoluir com eles. Muito interessante o episódio de hoje, né? Muito obrigada por estar aqui assistindo a mais um dos nossos episódios, com muito carinho, muito amor, é feito de coração para você. Então, sempre ora, agradeça a Deus pelos episódios, pelo podcast, né? Então, Deus colocou no meu coração essa vontade de falar, de me comunicar e de passar essas mensagens maravilhosas para você. Obrigada por você estar aqui. Seja bem-vindo, esteja sempre presente no nosso Spotify, nosso YouTube, o Instagram também. A Vida é um Processo _oficial é o nosso Instagram. Então a gente sempre publica os episódios de segunda e de quinta-feira para que você possa refletir e a gente possa ir sempre estudando e aprendendo juntos sobre vários ensinamentos maravilhosos que estão na Bíblia, prontinhos para que a gente leia e que a gente evolua juntos, certo? Que Deus te abençoe grandemente. Mais uma vez, obrigada por sua presença. A gente se vê no próximo episódio e um beijão no seu coração.